O centurião e os que estavam com ele guardando Jesus, quando viram o terremoto e as coisas que estavam acontecendo, ficaram terrivelmente assustados e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, versículos 53 e 54. O trabalho do centurião era garantir que a crucificação acontecesse do jeito certo, sem complicações. Normalmente comandava 100 soldados no momento da crucificação. Era um soldado experiente, corajoso e inteligente que subiu de posição. Tinha que ser eficiente e frio para ter sucesso nessa função de alta patente. Ele obedecia às ordens dos chefes, mas a cena da crucificação de Jesus foi tão marcante que até mesmo um soldado romano durão ficou impressionado. O centurião reconheceu que este era o Filho de Deus. Eram conclusões ponderadas alcançadas por um veterano experiente, alguém que havia testemunhado inúmeras pessoas sofrerem fins horríveis e era responsável por executá-las. Este centurião estava bem ciente da forte condenação dos líderes religiosos judeus que colocaram Jesus na cruz por acusação de blasfêmia. Seu comandante Pôncio Pilatos sustentou a convicção de que Jesus fazia tal afirmação, mas o centurião abandona a condenação e declara a afirmação de Jesus. Por quê? Porque o argumento em favor de Cristo era avassalador. Devemos lembrar que esse homem havia supervisionado muitas crucificações. No entanto, algo extraordinariamente diferente ocorreu nesta execução em particular. O que ele viu? Várias cenas dos eventos do aprisionamento, julgamento e crucificação de Jesus se combinaram em uma declaração convincente. Primeiro foi a resposta de Jesus à injustiça que ele foi forçado a suportar pelas mãos de seus próprios compatriotas durante a prisão e o julgamento. Poderia ter sido a resposta de Jesus à tortura que sofrera nas mãos do centurião e seus homens. Pode-se pensar na dignidade com a qual Jesus respondeu à multidão sedenta por seu sangue, permanecendo em silêncio como uma ovelha diante do abate. Se isso não o convencesse, ele viu algo mais: a resposta da criação. A própria natureza foi abalada pela morte do Filho de Deus. Spurgeon disse: os corações dos homens não responderam aos clamores agonizantes do Redentor, mas as rochas responderam. Elas se partiram. Ele não morreu pelas rochas, mas as rochas foram mais sensíveis do que os corações dos homens pelos quais ele derramou seu sangue. Houve uma escuridão espessa sobre toda a terra. A Escritura foi cumprida. Amós 8, versículo 9 diz: sucederá naquele dia, declara o Senhor Deus, que farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em pleno dia. As pessoas frequentemente pediram a Cristo um sinal do céu e agora tinham um, mas este sinal significava o obscurecimento de seus olhos. Naquela tarde, por volta das 12 horas, começou uma escuridão que continuou até a 9ª hora, por volta das 3 horas. Essa escuridão sobrenatural ocorreu quando o sol brilhava mais intensamente, pois a lua estava cheia. Não poderia ter sido causada por um eclipse, pois a lua cheia não pode intervir entre a terra e o sol. A intervenção rápida de Deus certamente trouxe essa escuridão. O conhecimento astronômico na época era rudimentar. Flávio Joséfo também menciona um terremoto, alinhando sua história de perto com o relato sagrado. A criação não pôde suportar a injustiça feita ao seu Criador. Portanto, o sol retirou seus raios para não contemplar as ações dos ímpios. A escuridão, ocorrendo em um momento tão crítico, pode significar várias coisas. Primeiro, a escuridão estava associada à antiguidade e ao luto. Também estava ligada à morte de grandes homens, tanto gentios quanto judeus. Os leitores judeus poderiam entender a escuridão como um sinal cósmico que acompanhava a morte de um rei. Além disso, a escuridão era um sinal do juízo de Deus. Os túmulos foram abertos e muitos corpos dos santos, o povo de Deus que havia adormecido na morte, foram ressuscitados à vida.
Após a ressurreição de Jesus, eles saíram dos túmulos e entraram na Cidade Santa, Jerusalém, aparecendo a muitas pessoas. Esses primeiros milagres, realizados em conexão com a morte de Cristo, eram típicos de maravilhas espirituais que continuariam até a sua segunda vinda. Corações endurecidos se quebram, túmulos de pecado se abrem, aqueles que estavam mortos em transgressões e pecados, sepultados em luxúria e maldade, são vivificados e saem dos mortos dirigindo-se à Cidade Santa, a Nova Jerusalém, como Spurgeon observa. Isso tornou o impacto sobre ele quase imensurável. O centurião tinha visto, ouvido e sentido todos os eventos da crucificação e morte de Cristo, e como resultado, ele e suas tropas ficaram muito aterrorizados, apesar de o centurião e seu grupo de soldados terem aprendido a lidar com o medo, agora estavam experimentando um pavor absoluto. Certamente o centurião ficou chocado por testemunhar tal evento dramático durante as últimas horas de Cristo, especialmente porque nunca tinha visto algo assim anteriormente. Jesus não apenas causou impacto em homens rudes e endurecidos como o centurião romano, mas também impactou mulheres, inclusive mulheres como Maria Madalena. Se ele, um pagão, pôde ter fé em Cristo, assim como o ladrão na cruz que creu e foi salvo enquanto Jesus pendia na cruz, quão simples e básico é verdadeiramente. Este é o Filho de Deus. Ouvimos e cremos. A jornada não pode terminar aí. Precisamos ter a paixão de conhecê-lo mais profundamente. Não podemos deixar de nos perguntar como o contato com Jesus afetou a vida dos soldados. Tornaram-se cristãos? O Pulpit Commentary menciona a tradição de que o nome do centurião era Longino e que ele se tornou um devoto seguidor de Jesus, pregou o Evangelho e morreu como mártir. Isso é apenas uma tradição, não sabemos se aconteceu, mas sabemos que a verdade tem o poder de se apegar ao coração de uma pessoa. A cruz de Jesus tem o poder de transformar o indivíduo. O centurião começou como um oficial romano supervisionando uma crucificação, mas terminou o dia reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. E isso já nos mostra que Jesus o tocou. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que postamos aqui. Até a próxima!